Chega ao Acre equipe de São Paulo para serviços de reparos na ETA 2, que voltou a apresentar problemas. Mãe de menina de 12 anos com paralisia cerebral diz que teve o pagamento do benefício de prestação continuada suspenso há 1 ano e meio, porque já é empregada como merendeira na rede municipal de ensino. Tudo que inclui a vida dela, a gente usava o benefício e ainda usava a minha renda, né? Porque não é o suficiente. Cruzeiro do Sul registra 11 novos casos de tuberculose. Diocese de Rio Branco dá início à 38ª edição da Semana do Migrante na capital. E um susto no meio da floresta. Uma onça parda encarou uma equipe que fazia monitoramento em unidade de conservação em Assis, Brasil. É o que você vai ver agora no Jornal do Acre, segunda edição. Olá, boa noite. Começamos nossa edição de hoje falando sobre o INSS e mais precisamente sobre o caso de uma criança de 12 anos com paralisia cerebral e que teve o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, no valor de um salário mínimo suspenso há 1 ano e meio. Segundo a mãe da menina, a justificativa é que ela começou a trabalhar e mesmo recebendo um salário mínimo, não tem mais direito ao recurso. A Isabela foi diagnosticada com paralisia cerebral, miopatia congênita e epilepsia aos 2 anos de idade. E o benefício de prestação continuada ela começou a receber aos 3 anos e meio, segundo a Alderlene, mãe da menina. Mas, para a surpresa dela, há 1 ano e meio, ela recebeu uma carta do INSS com um aviso do bloqueio dos pagamentos do BPC. Alderlene conta que desde o nascimento de Isabela, parou de trabalhar para cuidar exclusivamente da filha, que não fala e tem quase todos os movimentos comprometidos. Em 2017, ela foi aprovada num concurso para merendeira na Rede Municipal de Educação de Rio Branco. E como passou a receber um salário mínimo, esse seria o motivo alegado pelo INSS para a suspensão do benefício. Eles alegam que o BPC não é uma complementação. Então, como eu já tenho uma renda, essa renda já seria o suficiente para suprir todas as necessidades dela. Entre alimentação, vestuário, essa órtese que a gente teve que comprar, que o pezinho dela estava torto, medicação, fralda, tudo que inclui a vida dela, a gente usava o benefício e ainda usava a minha renda, né? Porque não é o suficiente. Alderlene disse ainda que procurou a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação judicial contra o INSS e que, neste período, já houve uma decisão para o restabelecimento emergencial do pagamento mensal do BPC e também do retroativo de todo o período em que o dinheiro ficou bloqueado. O juiz já determinou que o benefício voltasse, mas o INSS entra com recurso a cada decisão e aí vai só protelando. Procurada por nossa equipe, a assessoria de comunicação do INSS nos informou que, pela lei, não tem direito ao BPC a pessoa ou grupo familiar que recebe mais de 1/4 de um salário mínimo. Os servidores do INSS não são orientados, nem estão trabalhando como servidor público para simplesmente negar benefício a quem tem direito. Mas eles cumprem lei. A legislação quem faz são os parlamentares. E a legislação, nesse caso, não amparava a senhora e a sua filha, infelizmente. Nossa produção entrou em contato com a Defensoria Pública da União, que informou que o juiz deu decisão favorável ao recebimento do benefício em fevereiro deste ano. E mesmo com a renda per capita sendo mais de 1/4 de um salário mínimo, foi constatada a necessidade do benefício, mas até o momento não houve a liberação por parte do INSS. A Defensoria Pública da União informou também que fez uma nova solicitação ao juiz, informando que o benefício ainda segue suspenso. Em Cruzeiro do Sul, foi registrado 11 novos casos de tuberculose na cidade.
De acordo com dados do Centro de Diagnóstico, 582 exames foram realizados neste ano. Cruzeiro do Sul registrou de janeiro a junho deste ano quase o dobro de casos de tuberculose em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento mostra ainda que em 2022, dos 6 casos confirmados na região, alguns tiveram ligação direta com a falta de imunidade. Algumas pessoas, por questão de imunidade, por questão de exposição ao bacilo, têm uma disponibilidade maior de pegar tuberculose, que são os moradores de rua, as pessoas privadas de liberdade, pacientes que têm HIV. Então, essas pessoas são do grupo de risco e são mais propensas a evoluir para casos de tuberculose. De acordo com dados do Centro de Diagnóstico de Cruzeiro do Sul, ao menos 582 exames foram realizados neste ano. Desses exames, 11 foram confirmados e 7 estão em análise. A gente observou que o final do ano de 2022 e início de 2023 a gente observa esse aumento. Atualmente, a tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata, atrás apenas da Covid-19. É uma doença que tem cura, tratamento é disponibilizado pelo SUS, então, geralmente o tratamento dura em média 6 meses, a doença é curável e temos alguns sintomas característicos da tuberculose, que são emagrecimento, a tosse persistente de 3 ou mais semanas, a tosse é o principal sintoma característico, a febre vespertina e a sudorese noturna. A seguir, a abertura da 30ª edição da Semana do Migrante no Estado. Com o lema "Para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão", a Diocese de Rio Branco, por meio da Pastoral do Migrante, está realizando a 38ª edição da Semana do Migrante, que encerra no próximo dia 25. Durante a abertura da 4ª Semana Estadual do Migrante e Refugiado, foram apresentadas políticas públicas e o Protocolo Estadual de Assistência aos Migrantes. A semana envolve a parceria de várias instituições, inclusive da Igreja Católica. Atualmente, cerca de 150 famílias migrantes moram no Acre. Até hoje, cerca de 44 mil migrantes refugiados passaram pelos serviços do Estado. E os dados da Polícia Federal registram que cerca de 100 mil migrantes não nacionais passaram aqui pelo Acre desde o segundo semestre de 2010. Bom, e agora vamos saber da previsão do tempo para amanhã. Segundo o CIPAM, a massa de ar seco ainda predomina sobre o sul da Amazônia e dificulta a formação de nuvens carregadas na região nesta quarta-feira em todo o Acre. A previsão será de um dia ensolarado e quente, com o tempo variando de claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em todo o estado. Em Assis, Brasil, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Cruzeiro do Sul, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Acrelândia, Capixaba e Rio Branco, mínima de 19 e máxima de 31 graus. A seguir, previsão de reparos definitivos na adutora da ETA 2, só a partir de amanhã. Desde o último dia 12, a direção do SAERB já havia anunciado a contratação de uma equipe de São Paulo para ajudar no conserto da adutora que rompeu na ETA 2, aqui em Rio Branco. A previsão inicial era que eles chegassem na última quinta-feira, mas, segundo a Prefeitura, devido à dificuldade de logística, o grupo só chegou na madrugada de hoje. E para o conserto da adutora, segundo o diretor-presidente do SAERB, o sistema deve ser novamente desligado nesta quarta-feira pela manhã. A previsão é que fique suspenso o abastecimento por cerca de 10 horas. Vai ser um prazo máximo de 10 horas de intervenção.
Algumas áreas não vão sentir essa diferença de parada de água, algumas vão porque tem uma intermitência muito grande. Então, com essa parada aí, para totalmente o segundo distrito, porque ela é bombeada diretamente da ETA 2 para todo o Calafate, para desde o Calafate até chegar no Alphaville. Toda aquela área, Tucumã, Universitário, Wilson Ribeiro, a parte do Calafate todo, Vanderlei Dantas, várias áreas são paradas porque são água de lá. Mas terminou essa parada, imediatamente começa a produção de água e volta à normalidade. Bom, e antes de encerrar nossa edição de hoje, olha só que susto a equipe da Estação Ecológica Rio Acre teve no último domingo. A equipe foi surpreendida ao ficar a poucos metros de uma onça parda que habita a Estação Ecológica Rio Acre, no município de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. O registro do animal foi durante a amostragem do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os monitores da biodiversidade, Fernanda Monteiro e Abdias Bandeira, avistaram o animal agachado, olhando fixamente para eles. Segundo eles, demoraram cerca de 5 minutos para fazer os registros até que o animal levantou e começou a caminhar na direção deles. Para a segurança da equipe e respeitando o animal em seu habitat natural, a amostragem foi finalizada e eles retornaram à base. E por hoje é só. A todos uma ótima noite e até amanhã.